passada? Coluna cervical. Tá certo? A coluna cervical, ela tem quantas vértebras? 7 vértebras. Como é o nome da primeira vértebra da coluna cervical? Atlas. Atlas. Por quê? A primeira vértebra? Atlas era o Deus que segurava o quê? O mundo. Então, é no Atlas que vai segurar o quê? A cabeça. Depois do Atlas, nós temos quem? O Axis. Bom dia. Bom dia. O Eder não vai dar hoje, não, senhor? Anatomia. Lá embaixo. No laboratório. Ah, o laboratório é? Bom, existe uma articulação entre o Atlas e o osso occipital. Como é o nome dessa articulação? Atlanto-occipital. Existe uma articulação entre o Atlas e o Axis. Como é o nome dessa articulação? Atlanto-axial. Certo? Temos a atlanto-occipital. E onde foi o fecho sai, por favor? O rapaz está mais perdido, a dúvida segue tirando o quê? Qual é o movimento que a articulação atlanto-occipital faz? Flexão e extensão. Lembra como é que eu falei para vocês decorarem? Atlanto-occipital. É quando você diz o sim, né? E a atlanto-axial, ela faz o quê? Rotação. Rotação. E quem é que faz flexão lateral ou inclinação lateral? Intercorpovertebral e zioconfisal. Pausa aí, né? Muito bem. Intercorpo vertebral e zigomorfizado. Excelente. E quem é que faz rotação? Atlanto-axial, zigomorfizado e intervertebral. E quem é que faz extensão e flexão? Zigomorfizada e intercorpo vertebral vão ser duas articulações que vão fazer todos os movimentos. Então, naquela provinha que eu falei, que eu vou fazer de 20 perguntas, que vai valer 2 pontos. Eu não falei para vocês isso. Vão ser 20 perguntas, VOE, você tem 30 segundos para responder. Aí, só VOE. 30 segundos para responder, VOE. Bota tudo em V. Pode ser que você tire um ou menos que um, porque vai ter, né? Então, se eu colocasse assim, as articulações zigomorfizária e intercorpo vertebral fazem todos os movimentos do pescoço. Está certo ou errado? Está certo? Então, nós temos o restante da nossa coluna. Né? O restante da nossa coluna. Que movimento é esse aqui? Flexão, né? Que movimento é esse aqui na minha coluna? Que movimento é esse na minha coluna? Que movimento é esse na minha coluna? Flexão ou inclinação lateral, né? Que movimento é esse na minha coluna? Os mesmos movimentos. Eu vou ter na minha coluna vertebral partes mais móveis e partes mais imóveis. Então, a raquis, que é a coluna vertebral, foi isso que existe aquela anestesia chamada raquis, né? É constituída por vários ossos, que são as vértebras, um sobreposto ao outro. Superiormente, qual é o osso que ela vai se articular? O osso orbital. E inferiormente, qual osso? O ilíaco. Certo? A coluna vertebral tem 4 regiões que nós conhecemos: a cervical, a torácica, a lombar e a sacro-occipital. Todas elas vão ter curvaturas ou não? Essas curvaturas, elas são normais ou não? E qual é a função da coluna? É suportar o nosso esqueleto appendicular. Certo? Então, ela passa a vida inteira sofrendo. É ou não é? Por que é que nós temos tantas lesões de coluna? Porque tudo afeta ela, a nossa mobilidade, a nossa imobilidade, principalmente.
pessoa começar a ter problema de coluna, você vai ficar em posição isométrica o tempo todo, sem movimento. Aliás, a ausência de movimento é uma merda. Ela causa uma série de transtornos orgânicos. E nós trabalhamos com o quê? Com movimento. A Sandy veio? Veio. Aí eu vou dar só uma repetidazinha, viu? Então, a gente, na coluna, nós vamos dar as 4 partes que vocês falaram. Cada parte da coluna vai ter uma determinada quantidade de quê? De vértebras. Em que eu tenho 7 vértebras cervicais fazendo uma curvatura chamada de quê? Lordose. 12 vértebras torácicas que vão fazer o quê? Uma cifose. 5 vértebras lombares que vão fazer o quê? E mais 9 sacrococcígeas que vão fazer o quê? Cifose. Totalizando 33 vértebras. Onde nós vamos ter curvaturas primárias e curvaturas secundárias. Tá certo? Qual seria dessas curvaturas uma curvatura chamada de primária? Como é que a gente nasce? Hein? Como é que a gente está no mundo de matéria? Como é? É assim? Encurvado, né? Essa curvatura é uma curvatura primária ou secundária? Primária. É do nascimento da gente. Então a gente está fazendo o quê? Uma cifose ou uma lordose? Será? Uma cifose. Certo? Nós temos as curvaturas secundárias, que são chamadas lordoses. Aí quando a gente começa a engatinhar, e começa a levantar o pescoço, começa a trabalhar a coluna lombar, criando, certo? A concavidade. Então a gente larga de uma posição fetal, que é em cifose, e começa a ter mais 2 curvaturas em nível cervical e em nível lombar, que vão ser chamadas de lordose. Tá certo? Lordose. O dia a dia da gente, o tipo de trabalho que a gente executa, a posição como nós sentamos, fraquezas musculares, divergência de força de músculos antagonistas, tudo isso pode gerar transtornos e você ter os exageros ou as deficiências, tá certo? Então, uma coluna lombar, por exemplo, ela pode ser uma coluna sem curvatura, não pode? Uma torácica pode ser uma coluna sem curvatura? Uma cervical pode ser uma coluna sem curvatura? Uma lombosacral pode ser uma coluna sem curvatura? Pode. A partir do momento em que ela está sem curvatura, ela deixa de estar no padrão de normalidade. Certo? Então, quando ela está sem curvatura, a gente diz que a coluna está o quê? Reta ou retificada. Isso, você vai no fisioterapeuta e um dos objetivos da fisioterapia, principalmente do RPG, que é a recuperação postural global, é o quê? É você trabalhar a normalidade dessas curvaturas postural. Aí nós temos também, por exemplo, um surfista. Como é que é a posição do surfista? O que é que ele tem? Ele tem lordose. Mas lordose todo mundo tem.
Mas eu sei o que você quis dizer. Você quis dizer que tem uma lordose o quê? Acentuado, como é o nome disso? Hiperlordose. Aí as acentuações, ao invés de retificações, ficam sendo o quê? As hiper. Uma hipercifose, uma hiperlordose. É aí que eu digo, o surfista, ele tem um abdômen forte ou fraco? Fraco. Porque na maior parte do tempo ele fica na prancha, certo? Fazendo o que? Um alongamento da musculatura abdominal dele. Aí ele pega a musculatura paravertebral e começa a ficar mais forte. E descompensa. Quando descompensa, puxa. Quando puxa, ele fica com hiperlordose. Então isso aí pode ser por descompensação muscular também. Tá certo? Então nós vamos ter os exageros. Quando ela foge do plano reto dela, nós temos o quê? Que pode ser congênita. Você já viu a pessoa que tem aquela escoliose certa acentuada, já nasce daquele jeito, ela é congênita. Não é que ela é do nascimento. O que é uma coisa congênita? É uma coisa hereditária? Não, confundo. Uma coisa hereditária é que eu herdo. Uma coisa congênita é algo que ocorre durante a minha formação fetal. Tá certo? A pessoa teve um lábio leporino. O lábio cortado. O lábio leporino é uma alteração o quê? Congênita. Certo? A pessoa tem síndrome de Down. Síndrome de Down é uma alteração o quê? Cromossômica. Cromossômica. Aí ela já é diferente. Tá certo? A pessoa nasceu daltônica. Certo? Então ela herdou isso aí. Através de genes. Aí é uma herança hereditária. Tá certo? Então existe essa diferença. Em que eu tenho uma acentuação, uma hipercifose ou uma hiperlordose, posso ter a curvatura, certo? Que é chamada de quê? Escoliose. Até aqui tudo ok? Bom, cada vértebra vai ter características próprias dela. O que é que a gente toda vida enxerga nas vértebras? O corpo. O forame, onde passa o quê? Aqui. A medula, certo? O processo articular, que vão ter também articulações aqui, né? Como é o nome dessas articulações que ocorrem aqui? Cicoapofisária. Como é o nome da articulação que vai ocorrer entre um corpo e outro? Intercorpo vertebral, certo? Nós vamos ter o processo espinhoso e nós vamos ter o processo transverso. Teve até a questão da prova passada de AV2, ou foi AV3. AV2 de características gerais de vértebras. Entendeu? Então, esses processos articulares, cada vértebra vai se articular com outra em dois pontos. Sempre que nós vamos ter uma vértebra, vai ter ainda outro ponto de articulação. Que vértebra seria essa? Não, tirando essas duas vértebras, primeiro que elas são diferentes. Qual é o sacral? Porque o tipo de articulação vai ser diferente. Porque elas vão ser colabadas, certo? Vão ter sinartroses. O disco é um disco primitivo. A torácica, vocês concordam que ela vai ter outra articulação? Que articulação seria essa da vértebra torácica?